Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim falar aqui com vocês um assunto de que eu vivo desde que a Ana nasceu, né? Como eu falei no outro vídeo, eu acho que eu comentei que a Ana, ela sempre fez a amamentação mista desde que nasceu. Então ela usa fórmula desde o momento que ela nasceu. Então eu vim falar aqui com propriedade pra vocês como foi a minha experiência com as fórmulas infantis. Quais que eu usei, quais foram os sintomas que causou na Ana, e espero que vocês gostem de me acompanhar. Quando a Ana nasceu, a primeira fórmula com que ela usou foi a Nan Supreme. Aquela da lata dourada, eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem. Essa aqui foi a primeira que ela usou lá na maternidade, que eles mesmos davam lá no banco de leite. O que eu achei dela? Eu não gostei. Não gostei da Nan. Além do valor dela ser bem elevado, ela trancou a Ana, causou ressecamento nela. E o cocôzinho dela saía duro, assim, chegava a ser em pelotinha, assim. Ela chorava, se retorcia. Pra nós foi horrível. Após essa Nan dourada, a lata dourada, a gente foi pra Nan Comfort, né? Que dizia ter probióticos, benefícios ali pra questão digestiva do bebê, né? E a gente ficou na Nan Comfort uns 3 meses. Ela era boa e era ruim ao mesmo tempo. Às vezes ela trancava, a Ana ficava 5 dias sem fazer cocô. Era horrível, era constipação, aquela disquesia, ela chorava, se torcia. Foi bem difícil. Isso porque a Ana fazia amamentação mista, então ela também tomava o meu leite do peito. Pra gente foi bem ruim. Depois disso eu testei o Aptamil Gold da lata azul, esse aqui. Nossa, esse foi o pior. Comprei uma lata pequena pra testar, porque eu não suportava mais ver a Ana demorar 5, 6 dias pra fazer cocô, e ela fazia e ficava aliviada. Então a gente via que essa era a única coisa que trancava ela. Fui pro Aptamil, porque todo mundo falava que ele era melhor que o Nan, então nanã, né? Pesquisei muito. Comprei a lata pequena do Aptamil. Gente, essa menina, ela tomou esse leite umas 3 vezes. O que o Nan trancava, esse Aptamil soltou ela. Deu uma diarreia nessa menina, uma dor de barriga. Ela gritou o dia inteirinho de dor. Eu pensei, não, vai ser a adaptação. Dei ainda mais um dia. E ela chorava, chorava, chorava inconsolavelmente. Parei de dar o Nan, o Aptamil, voltei pro Nan. Voltei pro uma Comfort, porque pensei pelo menos ela não grita assim de dor. Ela tomava a mamadeira, dava uns 10 minutos, ela gritava de dor, assim, como se realmente isso doesse a barriguinha dela, né? Então, a gente acabou trocando. Qual era a minha preocupação, né? Como ela era prematura, ela precisava ali da suplementação pra ganhar peso, ela não podia perder peso. E além disso, eu ainda tirava o leite e dava na mamadeira. Então ela mamava no peito, na mamadeira com o meu leite e na mamadeira com a fórmula. A pediatra dela sempre nos falou, né, recomendou ali o Nan, mas falou que cada bebê tem as suas particularidades, então não tem o que fazer. O suplemento, a fórmula, ela é de teste. Você tem que dar pro seu filho ver como cada organismo vai reagir. Tem como dizer assim, essa é maravilhosa e essa não. Ela explicou pra gente. Ela era uma pediatra maravilhosa, digo era, porque ela não atende mais a gente, né? Ela lá no Rio Grande do Sul. Realmente ela tinha muita experiência, ela tinha, acho que eram 10 filhos, se não me engano, eram 6 filhos e 10 netos. Então ela tinha bastante experiência na vida, além, né, dela já ser uma senhora ali, já atuar ali na pediatria há mais de 20 anos. Então ela explicava pra gente que o bebê que escolhe a fórmula, né, a gente não tem como dizer, ela disse, eu não posso dizer pra vocês, essa é maravilhosa e essa não. Antigamente se tinha algumas mudanças aí na questão da formulação, né, da fórmula mesmo, mas que hoje em dia elas estavam mais ou menos com o mesmo padrão. Depois desse tempo, a Ana continuou muito constipada, a gente entrou com Coliquides, probióticos e tudo mais, e nada funcionava. A gente resolveu, né, ir pro Nestogeno.
A gente tinha eu tinha um pouco de preconceito com o Nestogen, o pessoal dizia que ela não tinha DHA, que era uma fórmula incompleta, que ela não tinha os nutrientes necessários, mas eu resolvi ir porque, né, o bebê sofrendo de dor, vi gente falando que era maravilhoso, e gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei dando estrogênio pra Ana, ela regulou o intestino, ela começou a fazer cocô todos os dias certinho, e a gente não teve mais nenhum problema assim de intestinal com a Ana. Ela regulou assim, a gente dava o Nestogeno 1, né? E a gente ficou com esse Nestogeno até os 6 meses dela. Quando ela fez uns 6 meses, ela começou a apresentar um pouco de refluxo. Não chegava a ser aquele refluxo, assim, que o bebê se afogava, mas a gente viu que ela tinha um desconforto. Então a gente mudou pro Nestogeno Espessar. A gente foi o melhor leite que eu dei pra Ana. Ela parou com a questão de vômito, regurgitar, tudo. Foi maravilhoso. E além disso, a fórmula Espessar, né? Na verdade, o que acontece? Ele é um pouco mais espesso, né? O nome já diz. E isso ajuda na questão intestinal ali da digestão, ajuda a não voltar esse leite, né? E pra nós foi maravilhoso. E além desses benefícios, ele ainda não tem a maltodextrina que tem nas outras fórmulas em geral. Então é um leite que não tem açúcar. Mas pra nós aqui, o Nestogeno foi o melhor leite. O que deu melhor assim no intestino da Ana. Regulou, ela começou a fazer cocô todo dia, ela não teve mais cólica, não teve mais refluxo. Então todo aquele preconceito que eu tive com o Nestogeno acabou ali. Se o próximo bebê precisar de fórmula, vai ser a primeira que eu vou testar, vai ser Nestogeno, mesmo sabendo que, né, pode acontecer dele se adaptar com outras fórmulas. Mas pra nossa experiência, o Nestogeno foi a melhor. Depois que a Ana fez 1 ano, eu resolvi mudar, né, sair da fórmula e ir pro leite integral. E eu vou colocar aqui algumas posições minhas do porquê que eu escolhi o leite que hoje a Ana toma, né? Hoje a Ana toma leite integral em pó. A gente dá o sem lactose porque ela começou a apresentar uma alergia, né? Não se faz, a maioria dos médicos não faz um exame de intolerância à lactose antes dos 2 anos. Mas o que aconteceu foi que a Ana começou a ter uma alergia ali na região genital. Era uma assadura que não passava nunca, não importava a pomada, passava nistatina, passava hipoglose, enfim, testei várias pomadas e ela estava sempre assada. Comecei a perceber que o cocôzinho dela estava ácido, né? Pesquisando ali, acabei vendo que algumas crianças poderiam apresentar uma certa resistência à lactose. Não chega a ser uma intolerância, né? Como a gente vê aí. Não quer dizer que essa criança vai ter intolerância sempre, mas por conta da prematuridade ali do intestino pode-se apresentar esse tipo de intolerância e isso causar assim uma assadura, né? Então eu resolvi testar, né? Custava testar, comprei o leite sem lactose e não teve mais assadura. Então a Ana toma um leite sem lactose. A marca que eu compro pra ela, que é a que eu acho que na minha cidade, essa aqui, ela é Sereníssima. É o melhor custo-benefício pra gente em questão de valores e ele só tem leite integral e a enzima lactase na sua composição. Por que eu não dei leite de caixinha? Eu dou de vez em quando, se acaba o leite dela, enfim, mas por que eu não dou na maioria das vezes? O leite de caixinha, ele contém muito estabilizante, né? E há uma controvérsia, tem gente que diz que não tem nada a ver, mas sim, é um produto químico, né, que contém ali, e no leite em pó não tem. Então eu preferi, por ser um alimento mais limpo, dar o em pó, né? Outra coisa que eu com mãe fiz, aí vai de você, né, questão que a gente segue o que o pediatra fala, mas eu acho que às vezes a gente tem que seguir a nossa intuição. O leite em pó, eu fazia isso desde a época da fórmula, tanto todas as fórmulas que a Ana tomou, eu fazia isso. Eu nunca fiz a diluição certa ali que eles mandam na fórmula. Por quê? Eu sentia que toda vez que eu fazia isso, ressecava ela. Tanto que no NAN, quando eu realmente fazia ali as 3 colherinhas, cada medida, cada scoop para 30 ml, ela sempre piorava ali aquele ressecamento, né?
Então eu acabei diminuindo ele. Eu sempre colocava um scoop a menos do que era. Ele fala que é fator nutricional, enfim. Mas assim, a Ana tem 1 ano e 6 meses, ela tá extremamente saudável, sempre foi saudável. Apesar de ser prematura, ela sempre esteve na linha, né? Depois que ela alcançou o peso ali, ela nunca baixou da linha de crescimento. Ela sempre foi mais alta que o padrão. Então assim, esses parâmetros me mostravam que ela é uma criança saudável, né? Então eu não faço a diluição ali do leite correta. Eu sempre coloco menos pó, faço um leite mais ralo, entre aspas, né? Não seria ralo, é menos concentrado do que a embalagem manda. Então ele sempre me rendeu um pouco mais. Também isso é um benefício aí. Então hoje, atualmente, a Ana tá tomando esse leite. Se eu não encontro esse, eu acabo comprando outro. O da CCGL também é muito bom. Aqui na minha cidade é difícil de achar leite em pó sem lactose. Tem o Daninho, só que não é leite, é composto lácteo, é puro açúcar. Então eu não dou composto lácteo, né? A gente preza por uma alimentação sem açúcar aqui pra Ana. Até hoje, acho que o único contato assim com o açúcar que ela tem é no pão que ela come. E dependendo, um bolo caseiro. Se é um bolo de saquinho, eu já não dou pra ela. Mas esse bolo que a gente faz em casa, assim, com os ingredientes, eu coloco menos açúcar, menos da metade do que manda na receita. Então eu acabo dando pra ela. É o único contato que a Ana teve até hoje com açúcar. Ela nunca comeu doce, bala, enfim, o açúcar industrializado em si. Nem iogurte, o iogurte que ela comeu só natural. Então a gente tem prezado por essa alimentação mais saudável, né? A nossa família dos dois lados, tanto do meu lado quanto do dela, tem histórico de obesidade. Eu fiz bariátrica, minha sogra fez bariátrica, minha mãe fez bariátrica. Então é uma coisa que eu prezo, assim, é a alimentação da Ana por conta desse histórico. Ela já é suscetível à obesidade, né? Então pra que eu vou incentivar o açúcar antes da idade, né, que seria a correta? Então quanto mais tempo eu puder evitar que ela coma o açúcar, eu vou evitar. Então essa foi a nossa experiência com a questão de fórmulas e leite, né? Espero que tenha ajudado aí alguma mãe que tá com dúvida de como fazer essa transição, de qual a melhor fórmula. Não existe a melhor fórmula, existe qual a melhor fórmula para o seu filho, né? Conversa aí com o teu pediatra, explica a situação, mas eu acredito também muito na intuição de mãe, né? Que às vezes a gente precisa testar aquilo que a gente tá achando que é o correto. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando de me acompanhar aí nessa jornada de compartilhar nossas vivências, né? Beijo e até o próximo vídeo.